Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Sou o pastor Jean Jorge, tudo bem? Vamos agora falar sobre a condenação da prostituta. Vamos ver quem é a prostituta, que Apocalipse se refere, né, e a sua condenação. Mas antes eu te peço que deixe um like nos nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, também se inscreva no nosso outro canal, Maná Eterno, para ver outros assuntos fora do cunho escatológico, ok? Vamos lá, vamos para o estudo de hoje. A condenação da prostituta. Momentos finais deste século. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16, 17. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 16, do 19 ao 21. Sabemos que a condenação para a prostituição, para adultério, é apedrejamento. Então aqui está acontecendo uma saraiva de pedras caindo sobre a cidade, sobre essa cidade que é chamada de prostituta pelo Senhor. Então, ela está sendo condenada, porque se achou nela grave pecado. Então, conforme a lei, a punição para a prostituição é o apedrejamento. Por isso aqui estamos vendo pedras caindo sobre essa cidade. Então vai começar a destruição da Grande Babilônia, porque está próximo, logo assim, à volta do Senhor Jesus. E o terremoto é um elemento que vai juntar a volta de Jesus em vários textos. Vamos ver só em Apocalipse, várias vezes que está descrito ali a palavra terremoto. E está ligando a volta de Jesus. Não é que várias vezes Jesus está voltando, mas são óticas diferentes que o texto de Apocalipse vai mostrando, né? Apocalipse 11, Apocalipse 16, e assim vai, Apocalipse 8, todos têm descrito ali a volta de Jesus, com óticas diferentes. E o elemento que está presente nesta volta de Jesus em todos esses textos é o terremoto. A grande prostituta. Aí uma imagem, né? Simbolizando uma mulher que na palavra do Senhor é uma cidade. A condenação da prostituta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui está mostrando que a prostituta será condenada. E esta cidade está assentada sobre muitas águas. Águas são povos, ou seja, ela está dominando sobre muitos povos. E vai dizer que os reis da terra fornicaram com essa prostituta, tiveram relações
com essa prostituta, que é uma cidade. Então Deus está tratando como prostituição porque esta cidade está adorando outro Deus e não a ele. Por isso, Deus vai tratá-la como uma prostituta e vai dizer que ela está num deserto e está sentada sobre uma besta. Ou seja, ela é que comanda a besta. Esta cidade que, juntamente com a besta, está dando as ordens para o mundo. Vamos ver que cidade é essa no decorrer do estudo. Aqui trata da identificação da besta, do reino, né? Que está no deserto, aponta para o Oriente Médio. E da queda da Babilônia, a cidade prostituta, que embebeda os reis com seu vinho e será destruída na guerra do Armagedon. A besta, nesse momento da visão, já estava sobre muitas águas, nações, através de sua religião. Então, a besta é o reino que, no futuro, estará dominando sobre toda a terra, a partir de uma cidade. E aí, ela vai impor a sua religião, vai impor o seu modo de agir, o seu modo de pensar, vai impor a sua marca. E aí, ela vai estar dando as ordens a partir de uma cidade. E esta cidade está sendo chamada por Deus de prostituta. A queda da grande Babilônia. A queda da Babilônia. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 16 até o 18. Aqui o texto está dizendo que os 10 reis que estavam sobre a besta, simbolizados ali pelos chifres, eles mesmos vão odiar a prostituta. Eles mesmos vão tocar fogo na prostituta. Eles vão se aproveitar dela, mas ao final vai tocar fogo nela, porque eles a odeiam. Na verdade, só aproveitam dela para um benefício próprio e depois eles vão tocar fogo nesta cidade, nesta prostituta. Então, isso vem de Deus, porque Deus está tratando tanto com os reis, vai tratar no final tanto com os reis, quanto com a própria prostituta, para que ela se arrependa, mude o seu modo de agir, o seu modo de pensar. E diz que a mulher, que é essa prostituta, que está sobre a besta, é a grande cidade, né, que está dominando sobre os reis da terra. Muitos erram ao olhar esse versículo como algo do passado e vão colocar Roma nesse versículo, porque Roma dominou sobre os reis da terra na época de João. Mas aqui é uma profecia, e profecia se trata do futuro. Então, aqui essa profecia, ela está apontando para um tempo que uma cidade estará dominando sobre os reis da terra, ainda que agora e no tempo de João não estivesse. Ok? Ela vai estar ainda, esse domínio ainda será dela no futuro, no tempo da grande tribulação. É nisso que nós precisamos estar de olho. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Apocalipse 18, 1 e 2. E aqui o texto está dizendo que esta cidade estará sendo dominada por demônios, simbolizada ali com aves de rapina, simbolizada ali com toda a espécie de aves imundas. Então esse texto está dizendo para a gente que na época da grande tribulação que virá, esta grande cidade estará sendo dominada por todo o espírito de demônio, que na verdade é o tempo em que o anticristo estará dominando essa cidade. Então, o anticristo dominando a cidade é o próprio demônio dominando a cidade.
a queda da grande meretriz, a grande cidade que enriquece o mundo. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18, 19, 24. Aqui, quando aconteceu o episódio das Torres Gêmeas, né, que caíram aquelas Torres Gêmeas em 2001 nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, muitos usaram esse texto para dizer que se cumpriu naquele dia a profecia, por causa desse finalzinho do texto ali, ó, porque numa hora foi assolada, devido ao tempo, né, que as torres caíram ali, em uma hora houve o batimento dos aviões, porém, já estamos hoje 21 anos depois e entendemos que essa profecia não está ligada àquele momento das Torres Gêmeas, mas ainda irá acontecer, porque Nova York não é a cidade prostituta. A Bíblia não está falando de Nova York. Com a destruição dessa cidade, os moradores lançaram pó sobre sua cabeça, indicando que esse povo é do Oriente. Por isso que eu estou dizendo que não é do Ocidente, não é dos Estados Unidos, lá na América do Norte. E nem de outras cidades na Europa. Porque esse costume é um costume do Oriente Médio, de lançar pó sobre suas cabeças quando há uma desgraça. Então está aqui, com a destruição dessa cidade, os moradores lançaram pó sobre a sua cabeça, indicando lá em cima, ó, lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram chorando. Lá é que tem esse costume. E os que tinham negócios lucrativos, com ela também lamentarão. Essa cidade matou muitos servos do Senhor. E não há dúvida de que essa cidade é a Jerusalém do fim dos tempos. Veja o que diz Mateus 37, apenas a parte A. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Então, está se referindo à cidade de Jerusalém e não outra cidade no mundo. O Senhor reina. Está escrito em Apocalipse 5:5 dessa forma. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5, versículo 5. Agora chegou o momento em que Deus envia Jesus novamente agora para tomar o reino. É a volta de Jesus para tomar o reino, porque a prostituta já foi condenada, ela já está destruída, e nesse momento é a volta de Jesus para ele tomar o reino e reconstruir a cidade, reconstruir o planeta, na verdade. O Senhor reina, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas. Veja, muitas águas ligada à multidão, a povos, né? E como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Bom, agora nesse momento o Senhor Jesus passou a reinar, como diz em outros textos de Apocalipse. A prostituta já foi julgada e Deus agora vai fazer tudo novo. A igreja do Senhor está glorificada e vai estar com ele agora no reino, casando, estando nas bodas do Cordeiro, para que a esposa seja legitimada, para que ela possa reinar sobre as nações. E o texto continua assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino,
puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 2 e do 6 ao 9. Aqui acontece uma coisa chamada prolepse. O que é prolepse? É uma antecipação de fatos futuros. Os fatos na profecia são vistos como já acontecidos. João vai lá na frente e olha para trás, né? Um futuro que ainda para nós ainda não aconteceu. E João já vê como acontecido. Então, o texto vai lá na frente e volta atrás, chamada de prolepse. E os versículos acima vão tratar de um tempo que ainda não aconteceu para João, um tempo futuro, e que está um pouco à frente do nosso, ou muito à frente, né? João estava ainda no ano 100, mais ou menos, depois de Cristo, nós já estamos em 2022. Então, está um pouco à frente do tempo Cronos. Nesse momento, há uma comemoração no céu, porque o próprio Jesus já toma o reino e a sua esposa já está pronta, glorificada, com as vestes de justiça, com as vestes limpas, com as vestes brancas, né? Porque já está pronta para as bodas do Cordeiro. A noiva e o leão. Agora a cidade prostituta está destruída e entra em cena a noiva do Cordeiro, que é a Nova Jerusalém, a outra cidade, né? Que quer dizer a sua própria igreja, que é a noiva de Cristo. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que Deus possa abençoar a sua vida. A paz a todos.